Salve galerinha do canal Jovem da Visão, estamos aí, mais um vídeo no canal, mais um tema. Espero que vocês todos estejam bem. Não se esqueçam, galera, é muito importante que vocês apertem no botão de se inscrever, que você possa fazer parte desse canal, e clique no botão joinha e comentem também se tiver alguma crítica construtiva ou algo que vocês quiserem comentar. Então vamos para mais um tema, solta a vinheta. Nesse vídeo eu falarei de um povo abençoado por Deus, um povo que já sofreu muito e superou diversas coisas, um povo que existe há milhares de anos e muitas décadas atrás. É impossível falar do povo judeu e não mencionar Israel, Jerusalém. É impossível a gente mencionar a história deles sem mencionar aquele estado, sem mencionar eles. Para falarmos dos judeus, temos que voltar milhares de anos e milhares de décadas na história da humanidade. Israel é a terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão é filho de Terá. Terá veio da descendência de Sem, que é filho de Noé. Abraão e sua família se estabeleceram em Ará, perto de Canaã. E é neste momento, nessa época, que Abraão recebe o chamado de Deus para sair daquela terra, sair do meio da sua parentela. E Deus diz que levará para uma nova terra e que o faria dele um grande povo e o abençoaria muito. E nessa parte nós vemos que Abraão apenas teve fé e acreditou na palavra de Deus. Ele não teve um sinal, ele não teve nada. E ele não teve uma visão da terra que iria vir. Deus ele falou que mostraria no caminho a terra. Então às vezes a gente pergunta e às vezes a gente questiona Deus por um sinal miraculoso, uma coisa muito importante para a gente confirmar naquilo que Deus quer que a gente esteja fazendo. Mas Ele quer somente que a gente tenha fé e acredite na palavra dele. Abraão é um exemplo de fé, como ele é nosso pai na fé. Então Abraão ele acreditou apenas na palavra de Deus, que durante o caminho, a caminhada, Deus iria mostrar a terra, que ele teria que seguir com fé na palavra de Deus. E ali começa a grande jornada de Abraão. Abraão parte com seu sobrinho e sua família em jornada, naquilo que Deus disse. Então eles partem. Passado alguns anos, a promessa de um herdeiro se torna realidade, o nascimento de Isaque. É claro que para a gente chegar no nascimento de Isaque, muitas coisas aconteceram, Teve a vontade do homem, teve a vontade de Abraão. Abraão se relacionou com a escrava da sua esposa e concedeu ao filho Ismael. Só que Ismael ele não era ainda o filho da promessa, porque como os dois, Abraão e Sara, não podiam ter filhos, e Deus tinha prometido a Abraão que sua descendência seria como a areia da terra e as estrelas do céu, seria milhares e milhares. E Abraão, por questionar e por eles não terem filhos, então eles ficaram questionando. Então ele se relacionou com ela, só que não era a vontade de Deus, ainda não tinha chegado a vontade de Deus. Então muitas coisas aconteceram até chegar o nascimento de Isaque, o filho da promessa. E Isaque tem 2 filhos. Isaque se casa com Rebeca e concede 2 filhos, Esaú e Jacó. E diversas coisas aconteceram na vida de Jacó. Houve a briga dos 2 irmãos, Esaú e Jacó, sobre a primogenitura. Houve muitas coisas. Eu não vou falar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas vamos fazer um resumidão. Jacó gera 12 filhos. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Aser, que no futuro viriam a ser as 12 tribos de Israel. Estes nomes reinariam por um bom tempo sobre o povo de Israel. Então estes são os nomes dos patriarcas do antigo povo de Israel, as 12 tribos de Israel que reinariam sobre o povo de Israel.
Talvez você vai me dizer, mas calma aí, alguma coisa aí de errado não está certo. O nome de José não entra nas 12 tribos. Aí eu digo, calma aí, jovem. Aí eu vou chegar nesse ponto ainda. Então assim, na verdade, de Jacó são 12 filhos. Não, são 10 filhos. 2 filhos vieram de José, que são Manassés e Efraim. Lembrando que a tribo de Levi sai dessa turma, por conta que a tribo de Levi era uma tribo para deveres religiosos e até às vezes políticos, e que não tinha terra fixa, por conta que o Senhor Deus de Israel era a sua herança. Eles eram os únicos que podiam transportar e tocar na Arca da Aliança. E com o passar dos anos, coisas foram acontecendo. E com a opressão do Egito, Jacó e sua família tiveram que passar um bom tempo no Egito. Mas infelizmente, com o passar dos anos, subiu um outro rei, um diferente rei daquele que tinha, que não conhecia o povo de Israel e não se lembrava mais sobre a história de José. Então, na terra do Egito, um novo rei que não conhecia José, sua família, subiu ao trono. Então os egípcios, com uma certa inveja, vendo que o povo de Israel cresciam e se fortaleciam, se multiplicavam na terra, eles começaram a oprimir o povo de Israel, começaram a dar deveres, a trabalhos forçados ao povo de Israel, porque eles pensavam, esse povo está com pouco trabalho para poder, com tempo livre para adorar a Deus. Então os egípcios começaram a dar muitos trabalhos para eles não terem tempo para louvar a Deus. Mas isso foi uma ideia errada em relação, porque não deu certo. Porém, Deus não se esqueceu do seu povo, das promessas que eles tinham. Então, galera, essa foi a primeira parte do povo de Israel. Voltarei com a segunda parte brevemente. Fica para a próxima.